Boa tarde, eu sou Josi Meirelles, consultora de bem-estar da doTERRA, e vou hoje falar para vocês sobre o sistema MetaPower, que é uma coisa bem interessante da gente entender que poucas empresas, né, de bem-estar se preocupam em apresentar sistemas completos. São vários produtos, né, que existem, nossa, mais de 200 óleos essenciais dos quais a gente pode dispor, e a doTERRA arranjou, ajustou, né, um sistema que foi pensado para ser utilizado em conjunto, um sistema mesmo, manhã, tarde, noite, sabe? Um sistema que abrange vários aspectos do metabolismo e da longevidade. Porque a nossa empresa, né, a doTERRA, ela se preocupa muito com a continuidade, né, desse consultor de bem-estar, desse cliente, né? Então, a melhor forma de uma empresa prosperar, é ela se preocupar com a saúde das pessoas que fazem parte dela, sejam os consultores quanto os clientes, né? Tem uma coisa muito interessante, né, para dizer para vocês, que para mim foi muito determinante, foi muito diferente quando eu fiz, né, o uso do sistema MetaPower pela primeira vez. Eu faço uso de um mês, depois eu paro um mês, depois eu volto de novo, e assim eu venho vindo desde maio, junho, né, quando eles lançaram em maio, em junho a gente começou um desafio, todo mundo junto, e dali realmente eu tive uma mudança muito expressiva na minha pele, no meu cabelo, nas minhas unhas, né? Assim, para melhor, né? Então, assim, muitas pessoas recentemente, fazia um tempo que não me viu, Sérgio, nossa, você fez procedimento, o que que aconteceu, né? Na verdade, não. A minha pele tá, apesar de eu já ter 51 anos, eu não entrei na menopausa ainda, porque eu uso já tem muito tempo óleos essenciais para isso, e eu tenho convicção de que esse sistema, né, que é o MetaPower, ele ajusta a gente de uma maneira tão potente, tão completa, e isso também faz com que o meu envelhecimento esteja desacelerado, tá? Isso, se vocês puderem, por favor, senão eu posso também ligar os microfones, da interferência, né? Então tá, vamos lá. É, quem for entrando, vai desligando o seu microfone, por favor, né, para a gente não ter interferência. E se quiser, pode abrir a câmera, eu vou ficar bem contente de falar para vocês, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação. Vocês me confirmem se a gente consegue, vocês estão vendo aqui a primeira tela. Se eu mudo aqui a tela, vocês conseguem ver? Peraí. Desculpa aqui que eu achei que estava já tudo prontinho para ele apresentar. Ver se eu consigo virar assim. Aqui, conseguem ver mudar de tela? Ótimo, então tá bom. Sim. Vamos lá. Bom, então, gente, esse aqui é o sistema MetaPower. Eu acho que vocês já conheciam os produtos. Eu tenho eles aqui, esse aqui. São duas formas de apresentação que a gente tem hoje, que é a fibra, o Fiber Up, e tem ele agora sim na caixinha, tá? Em embalagens individuais, em saquinhos individuais, como esse aqui, tá? Então já vem a dose certinha aqui para você colocar na sua bebida, né? Vocês vão ver como é que faz. Então a gente tem ele tanto assim quanto assim no sachê. A gente tem o aroma natural, que é ele na forma líquida, que a gente pode colocar no difusor, pode colocar nos alimentos. Vem ele em pastilhas,
tá? Que vocês vão entender como é que a gente vai usar ele após a refeição. E a gente tem o Advantage, que é o colágeno que a gente toma à noite. Também vem bem conveniente, 30 saquinhos, dá para 30 dias. E assim, é muito interessante porque os resultados são realmente muito expressivos, de uma forma muito rápida, tá? Então, o que nós temos aqui? Vou voltar aqui para vocês. É muito importante que a gente entenda que o nosso corpo é como qualquer terreno que tem aí na natureza, tá? O terreno biológico saudável, ele é fundamental porque ele é que dentro de cada célula a gente tem aqui, parece mesmo um universo, né? Parece o centro da Terra, na verdade aqui o globo terrestre, todas as plantas, né? Os vírus, as bactérias, está tudo no ar e é como se a gente estivesse aqui olhando a nossa Terra mesmo, né? E na verdade isso é dentro de cada célula. Então, quando a gente tem um terreno biológico saudável, ele é fundamental para esse equilíbrio da saúde como um todo. Se a gente está com um funcionamento bom, o que, que acontece? O corpo está funcionando como um todo, todas as nossas partes. E também a gente está agindo na prevenção das doenças. Quando a gente está trabalhando em cima do terreno biológico, a gente tem com certeza uma melhora da imunidade, uma conservação da nossa imunidade, tá? Então, equilíbrio da saúde, quando a gente está com o terreno biológico saudável, um ótimo funcionamento e a prevenção das doenças. Então, quais são os benefícios de um terreno biológico saudável? Primeiro, né, a gente está detoxificando, eliminando toxinas que estão acumuladas no corpo, que a gente produz todos os dias, tá? Se a gente respirar, só da gente respirar, a gente está produzindo gás carbônico, a gente está produzindo algo que é tóxico para o nosso corpo, que a gente tem que eliminar. Então, se a gente não está eliminando corretamente essas toxinas do nosso corpo, nós estamos o quê? Acumulando. E acumulando, nós estamos aí degenerando o nosso corpo de uma maneira por inteiro, né? Por completo. Também a gente, quando tem os benefícios da saúde do terreno biológico, a gente tem uma revitalização celular. Para quê? Para um funcionamento mais eficiente, ou seja, eliminando bem as toxinas. E, número 3, o fortalecimento do sistema imunológico e a consequente desaceleração do envelhecimento celular. Agora, qual o impacto, né, de um sistema como esse no nosso bem-estar geral? A gente tem uma melhora do humor, ou seja, a gente tem uma regulação do humor e o aumento da sensação de bem-estar, o aumento perceptível e rápido da energia e da vitalidade no nosso corpo, e sim, nós temos um aumento da longevidade, porque isso é o que a gente busca. A gente pode não conseguir remoçar, mas a gente desacelerar o processo de envelhecimento já é bom o suficiente, né? Então, quais são os ingredientes que eu digo que são ingredientes mágicos, né, do blend do Metapower? Porque aqui está o segredo desse produto, né? Nós já temos lá, tínhamos já o Smart Sass, que contém os mesmos ingredientes, tá, gente? Os mesmos ingredientes. Porém, as doses de cada produto aqui, de cada constituinte, são diferentes, tá? Então, isso é muito importante saber. O Metapower, ele veio com um melhor equilíbrio, uma melhor harmonia entre esses produtos, tá? Tanto é que a ingestão dele é uma ingestão muito mais agradável. Por quê? Porque ele tem umas doses mais equilibradas dos produtos que são mais fortes, né? Que são mais fortes ao paladar, tá? Então, a gente tem uma composição aqui e outra composição aqui. Então, aqui está adequadamente para ser ingerido e ser aberto lá dentro do estômago, no sistema de soft gel, tá? Que são essas bolinhas aqui. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Ó, é isso aqui. Tá? É uma gotinha dourada. Isso aqui é a gotinha dourada da saúde, né? É maravilhoso da gente tomar ele após a refeição, porque ele ajuda muito, né? Depois que a gente faz 40, tudo fica mais difícil, né? Tomar aquele, eu me lembro que eu comecei, quando eu fiz 40 anos, eu me danava a tomar chá de hortelã depois do almoço, né? Como se fosse adiantar muito, tinha que tomar 1 litro de chá de hortelã para poder fazer a digestão, né? Porque vai ficando o metabolismo mais lento, né? Então, agora a gente tem o Metapower. Então, quais são os ingredientes, tá?
importantíssimo. A laranja selvagem, ele tem uma ação revigorante. Lembra que a gente falou que às vezes essa nossa, né, a gente se sentir pesado, a gente se sentir moroso após a refeição, né? Lento e tal, acho que a pior sensação que pode existir. Né? Então, ele é ação revigorante, anticelulite, atua nos acúmulos de gordura nos vasos sanguíneos, né? E na limpeza intestinal. Então, ele estimula a excreção, tá? A laranja selvagem. A canela em casca, ou cinnamon bark, ele acelera o metabolismo e a digestão, ele é um bactericida e antifúngico de largo espectro, equilibra a insulina e atua nas úlceras estomacais. Então, propriedades incríveis que a gente tem da canela em casca. O limão, que é o limão siciliano, ele é excelente desintoxicante, diurético, melhora o humor, aumenta o suporte imunológico, é um antifúngico e melhora o humor. E por que que a Doterra escolheu esses antifúngicos, bactericidas, para colocar nesse blend? Por quê? O maior vilão hoje em dia, que já se sabe, por aumento de acidez do nosso corpo, são os parasitas, gente. É uma coisa, aliás, vai ser minha próxima aula que eu vou fazer, vai ser só sobre desparasitação, porque é impressionante o que são as imagens de intestinos das pessoas que não, aparentemente não tem nada, mas tem muito cansaço, muita indisposição, muita dor abdominal, muitos gases estão o quê? Estão lotadas de parasitas, né? Então, hoje em dia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente desintoxicar. E esses óleos essenciais, eles fazem uma coisa que é muito importante, gente. As bactérias, os vírus, os parasitas, eles têm um microfilme em volta deles que protege eles, né, dos sucos gástricos, né, de todas essas. O que o óleo essencial faz? Ele fura esse microfilme para quê? Para que o óleo possa agir sobre os parasitas, tá? Então, por isso que muita gente que usa o MetaPower, logo assim nos primeiros dias, tem ali uma descarga assim de fezes muito grandes, sai muita coisa, e a pessoa diz, meu Deus do céu, eu tava assim, que eu fui uma delas, né? Tipo, eu dizia, meu Deus do céu, não é possível que isso estava dentro de mim, né? Mas era muita coisa. E isso é graças a esses óleos essenciais. Os próximos óleos do blend são o gengibre, que ele atua na acidez do corpo, coisa que a gente já sabe que a acidez excessiva é responsável pelo início dos processos de tumoração no nosso corpo, né? Os crescimentos anômalos, né, das células, as modificações celulares, as dores articulares, inflamações de tendões, atua na liberação linfática, ou seja, para a gente eliminar aquele líquido livre que fica ali estufando o nosso corpo, né? Atua na proteção neural, prestem muita atenção nisso, gente, e na imunidade. Então, o gengibre é esse óleo capaz, né, óleo essencial, capaz de atuar em muitos parâmetros, inclusive na saúde neural, tá? Então, é um ingrediente importantíssimo dentro desse blend. O peppermint, ele atua na má digestão, dores estomacais, melhora a oxigenação cerebral e nos músculos, rinite, sinusite, aumenta o foco e a concentração. E adivinhem por que ele atua na rinite e na sinusite? Não é só porque ele promove essa oxigenação, mas porque ele também é responsável por eliminar parasitas. Se eu tenho muitos parasitas no meu intestino, eu tenho. Vocês lembram, gente? A minha mãe sempre dizia que quando a gente estava com coceira no nariz, na volta do nariz, e coceira no ânus, é porque a gente estava com parasita. Era a forma que nossos ancestrais sempre descobriram quando a gente estava com vermes, né? E o peppermint também é responsável por eliminação de parasitas, tá? Esse blend aqui, ele é excelente para isso. E a toranja, que é aqui a nossa arma secreta, porque ela é um antisséptico das vias urinárias, estimulante linfático, calmante, ele queima gordura, cientificamente comprovado, apoiando a eliminação de líquidos e da gordura em vias normais, ou seja, aquela gordura que está presa lá dentro dos nossos intestinos, no meio das velocidades, que são aqueles dedinhos que empurram as fezes para fora da gente.
Então, se o nosso corpo não está funcionando bem, se o nosso metabolismo não está normal, a gente fica estocando um monte de coisa dentro do nosso abdômen. E aí a gente fica com aquela distensão abdominal, com aquele abdômen globoso, né, que parece uma bola, né? Se tem parasitas ainda, pior ainda, por quê? Porque eles fazem essa liberação de gases, né? Muito sério dentro do nosso corpo, e aí a gente tem esses 6 óleos importantíssimos e que fazem parte de todo o sistema Metapower. E eu vou começar pelo Fiber Up. Então, Fiber Up, vocês já sabem, existe ele na forma de pacotinho, tá? Ou ele assim, no saquinho, que são, quando ele vem no kit, assim, né? Até então ele vem dentro desse saquinho e você coloca uma colher de sopa. No meu caso, que sou menorzinha, eu coloco uma colher de sobremesa, tá? E para mim é ótimo essa quantidade, funciona super bem, tá? Então, a gente tem no Fiber Up as fibras solúveis e insolúveis, são 6 tipos de fibra, promove um funcionamento intestinal regular. Tem que aqui fazer um adendo que é, quando a gente está tomando fibras, a gente tem que aumentar em 2 vezes mais o consumo de água, tá, gente? Por quê? Porque a fibra vai aumentar o bolo fecal e aí é o que ela vai fazendo aquele arrasto, levando tudo embora que é tranqueira, tudo embora que é resíduos que estão ali intoxicando o nosso corpo, tá? A gente, número 2, tem vitaminas e minerais, contém 8 tipos de vitaminas, 4 minerais que ajudam a aumentar a energia e disposição. Quais são essas vitaminas? As vitaminas do complexo B, de 1 a 12, a vitamina A, vitamina D, vitamina C. Então, assim, as vitaminas que são essenciais para o nosso corpo, que a gente deveria, todo mundo deveria repor vitaminas a partir dos 25 anos de idade, segundo os nutricionistas, tá? Porque até ali a gente consegue absorver tudo dos alimentos. Depois dos 25 anos, a gente já não consegue mais absorver, tá? Então, é muito importante a gente saber que aqui a gente tem essa reposição num único momento, sem um monte de cápsulas, uma coisa só. E os 4 minerais, quais são eles? O cálcio, o cromo, que modula o apetite na parte cerebral, tá? O cálcio, o cromo, o zinco, que ele ajuda a transportar as vitaminas para dentro da célula, tá? E o outro, eu acho que, se não me engano, é o cobalto que tem dentro desse complexo vitamínico, tá? Ou, se não é o cobalto, o mineral vai ser o magnésio, desculpa, é o magnésio. O magnésio é o outro mineral que está aqui disponível nesse Fiber Up. Os aromatizantes naturais que a gente acabou de ver aí em cima, laranja selvagem, toranja, limão, gengibre, hortelã-pimenta e canela, tá? E ele é sem glúten, que é uma opção segura para quem tem processos alérgicos, tá? Então, um produto completo, muito simples de usar, dissolve muito rápido. Até depois, se no final vocês quiserem ver como é que é a dissolução dele, é muito tranquilo. Não tem que ficar batendo em shakeira, nem nada. É só bater com a colher. Se tiver ali um fouet ou aquele batedorzinho de mão, nossa, maravilhoso, vai fazer até uma espuminha. E tem muitas colegas que já me deram a dica de que estão colocando na vitamina de banana e fica uma delícia, porque ele tem um sabor agradável, cítrico. Então, coloca na vitamina de banana, no suco detox. Então, o céu é o limite aqui para a criação da pessoa. Pode ser num suco de fruta, num suco de maracujá, naquele preparado que as pessoas fazem, né, como se fosse o shot matinal. Então, pode colocar ali junto tudo que você gosta, tá? E isso vai ser muito saudável, porque ali você já está recebendo as fibras solúveis e insolúveis, as vitaminas e os minerais, e esses aromatizantes, que são óleos essenciais, que também vão ajudar no processo da eliminação das toxinas, tá? O aromas naturais é esse aqui, ó, é ele em gotas, tá? Então, esse é chamado de blend metabólico. Então, esse aqui a gente pode colocar no difusor, tá? A gente pode colocar num difusor as gotinhas. A gente pode colocar no iogurte, pode colocar numa bebida, também numa vitamina, qualquer coisa. Ou então, por exemplo, você está querendo parar de tomar refrigerante, pede uma aguinha com gás, com gelo e ó,
põe 2 gotinhas do Metapower, você vai ver que delícia de aroma cítrico que você vai ter e que não vai ser um refrigerante e vai ter ali uma graça de um sabor bem bacana, tá? Então, ele tem essa mescla balanceada da toranja, do limão siciliano, do hortelã-pimenta, o gengibre e a casca de canela, tá? E aqui tá faltando a laranja selvagem, tá? Ele é ideal para o preparo de bebidas personalizadas e adição de receitas culinárias, e ele é totalmente desenvolvido pela pesquisa e desenvolvimento científico da Doterra, como todos os outros. Ele tem o selo CPTG, tá? Que é o que garante que a gente pode ingerir esse produto, tá? A Doterra é a única que tem esse selo CPTG mundialmente reconhecido, reconhecido pela Anvisa do Brasil. Então, nós não temos que ter receio em ingerir esse óleo, desde que seja dentro dessas regras que vocês vão conhecer agora, tá? Então, o que ele propicia, tá? Que é também a mesma coisa do que as pastilhas, tá? Então, as pastilhas vêm aqui nesse sistema que é muito confortável da gente utilizar, tá? Porque ela é uma bolinha, aqui, ó, muito tranquilinho, pequenininha, mas aqui a gente toma de 2 a 3 bolinhas após a refeição. E o que ela vai fazer? Ajudar a controlar a fome durante o dia e aumentar o metabolismo. Promove o humor positivo e purifica o corpo, né? Ou seja, ele ajuda a desintoxicar, ele faz o apoio à digestão. Tá um ventilador aqui para mim. Auxilia na digestão e no controle do apetite, né? Então, assim, se eu faço uma digestão mais leve, mais tranquila, eu tô ali pronto para uma próxima refeição, sem estar estocando a gordura, guardando gordura dentro de mim, né? Porque se o meu metabolismo está lento, o corpo fica aproveitando aquele monte de gordura que eu estou ingerindo ali. E mesmo que seja pouco, se aquilo fica parado ali, né, horas e horas e horas, o meu corpo vai assimilar, tá? E os benefícios múltiplos, como estimulante sobre o sistema endócrino, ou seja, liberando líquidos, tá? E energia. E isso é excelente, porque quando a gente atua sobre o sistema endócrino, liberando líquido e energia, a gente não tem aqueles calorões da menopausa, tá? E também numa consequente, tá? A consequência é a eliminação do peso. Então, agora nós vamos falar sobre o Metapower Advantage, tá? Que é esse aqui, e que também vem em 30 pacotinhos, tá? 30 pacotinhos do Advantage. Também super fácil da gente utilizar, tá? E ele é importante para o envelhecimento metabólico, porque ele foi desenvolvido para fortalecer o nosso sistema metabólico, reduzir a idade, né, no sentido de desacelerar a nossa perda de células ou nossa morte celular porque estão intoxicadas, né? Porque a gente chama de radicais livres, né? Que todo mundo conhece isso. Ele tem ingredientes muito poderosos, que é o transresveratrol, super da moda agora, já tem mais de ano que a Doterra já tem isso dentro dos seus pacotinhos, tá? Ele tem a biotina, que é importante para a saúde, para o fortalecimento dos nossos cabelos. Ele tem o ácido hialurônico, que é importante para a textura da nossa pele, né? E essa firmeza também da nossa pele. O colágeno não é um tipo de colágeno, nem 2, nem 3, vocês vão ver, são 9 tipos de colágenos, tá? Todos em pó e muito fáceis de serem diluídos, e ele visa genes da longevidade, né? Reduzindo o açúcar no sangue e aumentando a energia. Por quê? Porque ele também contém todos os ingredientes, né, dos óleos que a gente já conhece. Então, como usar esse Metapower? De manhã, a gente usa uma colher de sopa, né, de Fiber Up em 250 ml de água, em jejum ou após, tá? Para o meu corpo, eu já decidi que é melhor para mim depois que eu como, tá? E você pode colocar uma gota do blend Metapower no seu iogurte natural, ou no kefir, ou no suco que você costuma tomar, tá? Ou até mesmo dentro, né, do Fiber Up, você pode colocar ali a gotinha do Metapower na forma líquida.
À tarde, ingerir após a refeição 3 pastilhas, né, após a maior refeição. Se você faz a tua maior refeição à noite, você vai tomá-lo à noite. Se você faz isso ao meio-dia, ao meio-dia. Inala também o óleo essencial entre as refeições para ganhar mais energia. Por quê? Porque a gente fica buscando açúcar, gordura, salgadinho, essas coisas todas, beliscar, porque a nossa energia baixa. Então, a hora que eu estou sentindo que a minha energia está baixando, eu vou lá, tomo um copo de água gelado, coloco lá, ou faço um lanchinho, né, com as frutinhas, com o Meta Power. Então, isso vai ser sempre muito saudável e também ajudando o teu corpo a estar sempre funcionando, liberando energia. Às vezes as pessoas ficam assim, horas e horas ao longo do dia, depois do café da manhã, sem se alimentarem. Isso não é saudável para a maioria das pessoas. Claro, tem pessoas que se dão muito bem com longas horas de jejum, mas não é a maioria, tá? E isso você pode fazer. Se acha que é bom o jejum intermitente, faça o jejum da forma que você for orientado e faça as quebras de jejum com o MetaPower, tá? Porque isso é possível. E à noite, consumir um sachê diluído, um sachê do Advantage, tá? Em água antes de dormir e antes do treino ou jantar. Tá? Antes do treino ou do jantar, você pode tomar também a colher de sopa do Fiber Up em água, tá? Então, você vai tomar o MetaPower Advantage, né, que é o colágeno, tá? E depois você pode, se quiser, tomar o Fiber Up, ou antes, né, de um treino, você pode fazer o uso dele. Então, resumindo, né, quais são os benefícios de cada produto, tá? Então, do Fiber Up, o funcionamento intestinal melhor, porque ele tem fibras, vitaminas e minerais. O aroma natural, que é ele em gotinhas, tá? Você vai fazer o preparo de bebidas e você tem aí à disposição os óleos essenciais, as pastilhas para o controle da fome, e ele tem todos os óleos essenciais, todos CPTG também, e o Advantage, a saúde metabólica, porque ele tem o transresveratrol, a biotina, o colágeno, né? Então, são todos eles um grande acordo, vamos dizer assim, um sistema excepcional que a Doterra criou e que já está testado e garantido em todos os países, né? Porque esse sistema começou primeiro nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, por exemplo, nós temos clientes há mais de 2 anos utilizando o MetaPower que não voltaram a ganhar peso, tá? Ou seja, eles vão fazendo a manutenção de tempos em tempos com o MetaPower, e isso dá muita segurança para a gente fazer. E eu mesma sou alguém que já desde o início do ano, quando começou uma mudança muito grande, né, de aparência da pele, do cabelo, fortalecimento, né, de cabelo, de unha, de pele, né? A gente vê que a pele fica mais esticadinha, né? Aquele efeito, vamos dizer assim, de casca de laranja, né? Que é tão comum que a gente fala da celulite, ele logo cede, né? Porque a gente está tratando o nosso corpo pelo terreno biológico, gente. É de dentro para fora. Imaginem, né, que uma pessoa que tem muita celulite, o que que ela é? Ela é um terreno que está ali encharcado. Tem muito líquido ali dentro, sabe? Então faz esse efeito, né, de ondulações, né? Então, quando a gente elimina esses líquidos, o nosso sistema linfático começa a funcionar bem, tudo começa a funcionar bem dentro da gente, porque a gente está eliminando o quê? Toxinas que envelhecem a pele, que deixam a pele com uma cor acinzentada, né? Observem as pessoas, especialmente pessoas fumantes, por exemplo, elas estão sempre com a pele acinzentada, porque tem um monte de toxina ali retida, né? Então a nossa pele fica clarinha, fica, né, livre de espinhas, de acne, né? Por quê? Porque o intestino está funcionando bem. Todo mundo sabe que se o intestino está funcionando mal, o nosso metabolismo está ruim, a gente está ali todo intoxicado. E a pele é a primeira que demonstra isso, né? Então, aqui, gente, eu encerro essa primeira parte aqui, porque eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens das pessoas que já fizeram tratamento com MetaPower, inclusive as minhas, tá? E vocês vão ver que
O que faz a diferença é esse grande compromisso que a Doterra tem com a qualidade. Porque esses produtos, né, esse colágeno que nós estamos usando, ele é de base marinha, esse colágeno é o melhor que tem no mundo. E a dosagem, a quantidade de colágeno que nós temos no Metapower, ele é muito superior ao melhor produto de colágeno aqui do Brasil. Conhecidamente, né, era o Naara da Janesse, e o Geresse tem 54 microgramas por grama de colágeno. O nosso produto, né, que é o Metapower Advantage, tem 724 microgramas por grama. Isso é o que faz a grande diferença, o grande impacto, a grande modificação da pele que a gente tem, assim, quase que de imediato, nos primeiros 7 até 20 dias após o uso na firmeza da pele, tá? Então, agora eu vou sair daqui, vou abrir aqui uma outra telinha aqui para vocês verem. Um minutinho aqui, eu já vou trazer aqui para vocês. Josi, enquanto você procura, só uma dúvida. O Fiber Up da noite, você falou ou antes do treino ou antes do jantar? Da mesma forma A que toma de fibra. manhã, uma colher de sopa também. Não, não, aí você divide, tá? Toma meia colher, a colher de sopa é a dose diária. Você faz meia e meia colher de sobremesa, tá? Eu vou pegar Perfeito. aqui essa outra apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês, Obrigada. onde eu quero mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem enxergar? Conseguem ver uma tabela aqui na tela? Não? Eu vou descompartilhar a tela então, gente, e aí vou compartilhar de novo, tá? Só um pouquinho. Conseguem agora ver? Análise dos tripeptídeos aqui? Sim, né? Então, essa aqui são as doses. Então, às vezes as pessoas pagam uma fortuna por esse Pura Vida Beauty, ele tem 0,78 microgramas por grama de tripeptídeos, né? Então, colágenos que são muito conceituados e que têm um valor altíssimo, nem chegam aos pés do que a gente tem de quantidades aí de colágeno. E o outro grande diferencial são os tipos de colágeno que nós temos. O tipo do colágeno, nosso colágeno é obtido de peixes marinhos de água fria, de forma sustentável na Itália. Então, são colágeno do tipo 1, que está relacionado à beleza da pele, tipo 2, da proteção dos ossos e das cartilagens, tipo 4, da derme e epiderme maleáveis, né? Ou seja, ela é elástica, né? O colágeno tipo 4, tipo 5, estabiliza a estrutura dos colágenos 1 e 2, porque não adianta ter ali os produtos que não tenham como reter ele dentro do nosso corpo. Essa é a diferença do nosso colágeno, que é tão completo, porque a pessoa até pode tomar o colágeno, mas se ele sai pelas vias excretórias, a pessoa fica com 10, 15% só ali do colágeno no corpo dela. O colágeno 6, que é o funcionamento muscular e das membranas celulares, que ele inibe essa morte celular e o estresse oxidativo. O colágeno 9, que é para cartilagens, placa de crescimento, articulações e discos intervertebrais, ou seja, para a saúde da nossa coluna, né? Para prevenção, digamos assim, de doenças da coluna, como hérnias, por exemplo. O tipo 24 dá suporte ao envelhecimento normal do cérebro, e isso é muito importante, tá? Porque o colágeno também ele vai nos ajudar a nos mantermos mais tempo com a nossa mente clara, né? A fibrilina do colágeno também, que é chamado de coliás, e a proteína vascular 37A, que é envolvida no crescimento e diferenciação celular. Ou seja, para que a gente tenha a nossa transformação e liberação de células que já estão prontas ali para serem excretadas, e nós termos um sistema de proteção celular contra o envelhecimento precoce, né? O envelhecimento rápido. Então, isso é que vai desacelerando o nosso processo de envelhecermos. Então, aqui, vocês veem o dia 0, observem bem a região da boca, gente. As linhas que estão aqui
presentes na boca, a flacidez aqui dessa região, tá? Lógico, eu tenho característica, toda a minha família tem esse bulldog aqui, só tem um jeito, seria fazer preenchimento e tal, mas eu não vou botar essas coisas dentro de mim, entendeu? Porque eu não sei o que isso vira, ou melhor, eu vejo o que vira, e as pessoas depois ficam dependentes disso, estão sempre lá botando coisa e estão se deformando, estão se modificando completamente, né? 8 dias depois, aqui embaixo, né, da papada, aqui no dia 25, e aqui uma imagem mais atual, uma imagem mais recente, tá? Não é exatamente do dia de hoje, mas é uma imagem mais atual da melhora do perfil aqui da região abaixo da papada, né? Aqui, essa é a minha cliente lá dos Estados Unidos, a Marta, e ela tinha uma questão muito séria, que era assim, uma preguiça de sair de casa, uma coisa que é por causa de ser muito frio lá nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas mora lá. Ela foi a minha primeira cliente a ser impactada pelo MetaPower, né? Porque assim que eu voltei da convenção em 2022, eu liguei para ela e falei, Marta, eu sei o que nós vamos usar para melhorar a tua energia. E aí, uma semana depois, ela me mandou uma foto que ela tinha resolvido sair de casa, que ela estava se sentindo super bem, que ela estava se sentindo super bonita, que ela tinha mudado lá o cabelo dela e saiu para fazer passeios com a cachorrinha dela. Né? Então, assim, isso também é um resultado. Se a pessoa tem essa coisa de não conseguir sair de casa, de ter muita canseira, né? Esse é o produto que vai te ajudar na rotina diária para você ter mais energia. Essa aqui é a Aliane, que é a nossa super colega aqui, que mora lá na Nova Zelândia. Lá é um pouquinho diferente o sistema MetaPower deles, tá? E tem outras formas de apresentar o produto. Eles não têm a fibra, tá, gente? E mesmo sem a fibra, olhem a mudança do viço, do vigor da pele dela com 22 dias após o uso, tá? E observem bem aqui, ó, essa região lateral dela, aqui como melhorou os vincos aqui da borda do olho, tá? E é uma pessoa que hoje, né, se a gente tiver uma foto mais atualizada, vocês virem ela no grupo lá no Amor e Aroma, vocês vão ver que ela já está ainda mais diferente. Aqui nós temos outros testemunhais, 30 dias após uma melhora aqui na região do pescoço, que é muito perceptível, e a mesma coisa acontece no bumbum, a mesma coisa acontece na coxa, sabe? E a gente usando aqui o MetaPower também, né? Você vê assim, até nos olhos dela, o olhar, né? As bolsinhas embaixo dos olhos, numa aparência ainda melhor, né? Então, aqui vocês têm o conjunto como um todo. Nesse site, cursos.doterra.com, vocês têm o curso de educação sobre o MetaPower, que é uma aula super extensa e completa. Recomendo para quem quer usar profissionalmente também, né? Temos uma Nutri aqui, que está nos acompanhando, que é a Marcela. Então, ali, se você quiser mais informações técnicas, você tem muito mais, mas eu aqui agradeço, né, a disponibilidade de vocês de estarem aqui comigo nessa tarde de hoje e saberem mais sobre o MetaPower, por quê? Porque esse sistema realmente ele é muito inteligente. Agora eu vou abrir para perguntas. Passei aqui, eu disse que era das 16 às 16h50, né, ou 40, mas a gente começou 10 minutinhos atrasado. Então, eu vou dar 10 minutinhos aqui para vocês fazerem as perguntas. Se precisarem, eu vou lá e abro de novo a apresentação, se houver alguma dúvida. Então, Joana, pois esse aqui são os meus queridinhos, já tem muito tempo que eles me acompanham, e eu faço assim, um mês eu me ativo com MetaPower, no outro eu compro óleos, um mês eu me ativo com MetaPower, outro mês eu me ativo com óleos. E eu vou fazendo assim, intercalando, de forma que aí eu faço os meus ciclos de um mês de MetaPower, um mês aí eu deixo o meu corpo funcionar, e vou sentindo que eu vou me sentindo cada vez melhor. Né? Eu estou envelhecendo, estou com 51 anos agora, e hoje eu estou melhor do que quando eu tinha 50, sabe? Para mim foi um grande impacto, gente. Quando eu fiz 50 anos, o meu corpo se transformou muito. Eu dei graças a Deus quando chegou o sistema MetaPower, que foi em maio, né, do ano passado, que eu já tinha, né? Foi um alívio para mim depois que eu concluí o meu primeiro mês,
porque eu estava muito inchada, retendo muito líquido. Por quê? Porque os meus hormônios estavam desajustados, a parte metabólica estava desajustada, né? Então, eu deixo aberto aqui, abram o microfone de vocês, deixo aqui, solicitar aqui que vocês, que vocês possam... Aqui, se vocês quiserem abrir e fazer perguntas. Rafa, como é que você tem alguma pergunta, alguma consideração? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, para uma pessoa que fez uma desparatização anteriormente, já com os olhos, Uhum. com blends, Uhum. na sequência, no mês seguinte, ela pode, não há problema, já que você falou, né, do hortelã-pimenta como um desparasitário, não tem problema fazer no mês seguinte? Não, até porque, gente, a questão é a seguinte: a maioria dos parasitas que nós trazemos para dentro do nosso corpo vem através de legumes, de verduras, de coisas que a gente compra no supermercado, né? Porque a gente não tem 100% da certeza de como aquilo é produzido, né? Se você come agrião, né? Não há agrião, rúcula, tudo isso é produzido no charco, né? Então, assim, não tem como a gente não comer, porque é maior o benefício se eu como verduras, né? Folhas, né, digamos assim, do que não comê-las por causa dos parasitas. Mas eu tenho que estar fazendo ações que são preventivas. Então, o que, que a gente tem aqui? Uma prevenção das contaminações. É uma prevenção. Por quê? Porque se começa ali a modificar isso, eu já estou liberando. Então, muitas pessoas, como por exemplo, a pena que a Nilmara não pôde estar aqui conosco, ela está viajando, mas a Nilmara me mandou um áudio dizendo: Josi do céu, eu comecei o Metapower essa semana, eu tive no segundo dia uma baita de uma descarga aí de intestino, e ela falou assim: eu hoje parece assim, ó, que eu tô. Ela falou: não é que eu perdi 3 quilos, mas a sensação que eu tenho no meu corpo é que eu eliminei 3 quilos, de tão leve que eu tô me sentindo. E outra, sem ficar com vontade de ficar beliscando. Porque esse é um dos sintomas que a gente está com parasita. É doce, salgado, doce, salgado, doce, salgado. Esse é um dos sintomas que a gente está com parasita. E, gente, é a coisa mais horrível de ver. Mas eu vou dar essa aula para vocês. Eu tenho essas imagens dos parasitas. É realmente uma coisa muito impressionante. O que, às vezes, também a gente sabe que esses parasitas não estão, gente, só nos nossos intestinos. Está no nosso cérebro, está nos nossos órgãos, e os óleos essenciais atuam de forma sistêmica. Ou seja, eles vão atuar aonde quer que esses parasitas estejam. Por quê? Porque eles rompem o microfilme que protege esse parasita de ser atacado pelos sucos gástricos, pelos nossos, pela nossa linfa, por todos os nossos líquidos, entende? Então, isso é uma coisa importantíssima da gente entender, que o sistema como um todo tem uma inteligência, porque a fibra ela faz uma limpeza, uma desintoxicação, o colágeno faz uma alimentação celular. Então, eu estou tirando por um lado coisa que não me serve e colocando coisa boa para que a minha célula esteja cada vez mais bem conservada, de forma saudável, certo? Pode falar, Rafa. Podem abrir agora os microfones se vocês quiserem comentar aqui. Só para complementar o que você falou, né, de tomar muita atenção, de tomar a quantidade correta de água, Sim, não só porque aumenta o bolo fecal, mas porque a água, ela também, a sede provoca a sensação de fome. Muitas vezes é falta de hidratação corpórea e não verdade. fome. Toda verdade. Isso é toda Além verdade. Além do que, além de aumentar o bolo fecal, a gente está falando de um sistema que vai fazer uma detoxificação, então precisa dessa água para ajudar a eliminar a toxina. Então, eu acho que fundamental quando a gente apresenta esse produto ou quando a gente está fazendo uso dele é colocar ali o lembretinho da água, Ah, né? E sim. aí eu acho que caberia colocar aqui as quantidades de água, né, Josi? Ideais. A quantidade, se não me engano, cada pessoa tem que fazer o seu cálculo, tá?
você pega o seu peso corporal e multiplica, eu acho que multiplica por 4 ou 3,4, alguma coisa assim, tá? No meu cálculo deu 2 litros e 100 ml, tá? Por dia. Para minha estatura, para o meu peso, eu agora não tenho exata certeza, mas um nutricionista me indicou que seria isso. Seria um cálculo para a gente ter aí, a partir do próprio peso, né? Você multiplicar. Vezes 0,04, eu acho. 0,04, né? Então, o peso da pessoa vezes 0,04. Então, aí cada um faz, né, pelo seu peso, e isso vai ser interessante. Então, você tem que andar para cá com a garrafinha e tá tudo bem. Você bota ali o Metapower na garrafinha, você vai sentir mais vontade no banheiro, vai sentir sede, toma a água, repõe a água ali dentro da garrafinha e você vai continuar tendo os benefícios ali, tá? Então, o Metapower é um sistema de apoio, digamos assim, à longevidade e ao metabolismo saudável, tá? A gente não pode, viu, Joana, você estava comentando aqui uma pergunta que você fez. Pode abrir o microfone, tá, para você fazer a sua pergunta, tá? Estamos em poucas aqui. Mas ele é um sistema exatamente porque a gente está fazendo primeiro uma limpeza, uma desintoxicação. O que é interessante vocês verem? Segue o princípio, imagina que você está fazendo uma limpeza na casa. Tem diferença, você limpar a sua casa, o chão da sua casa, vamos fazer que o chão da casa é o intestino, se você não levantar as cadeiras e passar o pano, o que vai acontecer? Embaixo da cadeira, se você não remover a cadeira, o sofá, vai ficar poeira, vai ficar sujeira, vão ficar coisas ali, certo? Aí eu vou nutrir essa célula, ou eu não vou nutrir essa célula, estou usando só a fibra e não uso colágeno. Eu vou eliminar líquidos, e aí eu vou eliminar peso também, vou eliminar gordura. Aí eu vou ficar o quê? Flácido, mole. E a maioria das pessoas que elimina peso para nesse ponto. Por quê? Porque acha que o corpo vai ficando feio, vai ficando flácido, o rosto vai ficando flácido, né? Então, é aí que a gente tem essa melhora. E a outra coisa importante, né, gente? A energia do corpo. A gente usa esses produtos aqui para aumentar a energia do nosso corpo, né? Porque se você for comprar tudo em separado, vai ficar mais caro do que você comprar o kit, né? E você pode se ativar com o kit, porque o kit é 100 pontos exatamente. Então, ali você já tem a sua compra do mês, você já tem ali a sua ativação e você já tem o teu sistema completo. Então, aqui é a solução. A gente tem, né, agora, não sei se eles vão vir agora, o novo kit que eles vão fazer já vai vir assim, as 2 caixinhas para os produtos virem assim, nessa forma já, ó, o Advantage e a fibra já na dosezinha. Então, se você, no meu caso, o que eu faço? Eu tomo metade de manhã e a outra metade antes de fazer atividade física. Ou à noite, numa batida, numa vitamina, porque à noite eu já como muito menos, eu já não tenho tanta fome assim do que ao meio-dia, tá? E mesmo ao meio-dia, eu como aquele meu prato e já estou satisfeita e tá tudo certo. Por quê? Porque meu estômago está ali acostumado àquela quantidade, aquele volume normal, tá certo? Morgane, você tem alguma dúvida? Marcela, alguma dúvida? Se não, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho aqui para guardarmos aqui a recordação aqui da nossa classe. Obrigada, viu, Marcela? O que você Imagina, achou, Marcela? obrigada. Conta para mim. Você já É, conhecia todos os benefícios? então, eu até assim, eu comecei eu mesmo, né, a usar, mas eu acabei que não, assim, usei pelas metades, não fui frequente, né, no uso, assim. A única coisa que eu uso mesmo, assim, frequente é a fibra, que para mim, assim, eu sempre tive um problema com o meu intestino ser muito lento, muito difícil, comendo fibra, tomando muita água, mas ele sempre foi bem complicado, assim, o funcionamento, sabe? Aham. E quando eu comecei a usar, assim, a fibra, eu percebi diferença no primeiro dia. Que eu usei, assim, né? Usei no primeiro dia, já Já percebi, falei, nossa, eliminou um funcionou meu tantão. intestino.
E aí foi, assim, então é uma coisa que eu acabei não usando. E eu até entrei porque eu falei, eu preciso de voltar no foco de usar ele, né, o sistema todo, assim, porque todas as coisas, assim, né, foi ótima a sua apresentação, adorei, parabéns, foi muito boa. Obrigada. E assim, todos os benefícios que ele traz com o sistema é muito maravilhoso, né? É uma coisa assim, de produtos assim, do que eu já conheço do mercado, questão de colágeno, de fibra, né? Isso tudo realmente é diferencial, é um diferencial enorme, assim, ele é muito, 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 muito completo. Tomara que eu não tenha cometido nenhuma gafe aqui do ponto de vista técnico, De maneira alguma, viu? Porque foi muito a bem especialista colocado. está aí. Vamos fazer o seguinte: Imagina. quem sabe você pode ser a próxima a dar essa classe, trazendo algumas outras coisas. Porque lembrando, gente, não é só isso, né? A gente tem que Não, pensar que quando a gente está mais leve, o nosso sono é melhor, o nosso humor estando melhor, tudo fica melhor, né? A gente sim. entra menos em conflito, a gente se desgasta menos emocionalmente. Eu tenho para mim muito marcado que o mês que eu comecei a tomar era o primeiro mês de férias dos meus filhos. Uhum. Gente, eu tinha 10 pessoas de visita na minha casa, minha família inteira. Eu estava trabalhando para requalificar o meu Gold. Era gente para tudo que era lado, café da manhã, almoço e janta na minha casa, final de semana após final de semana. E eu não perdi as estribeiras, eu fui bem, sabe? O mês transcorreu assim maravilhosamente bem porque eu estava com a minha cabeça, a minha mente estava clara, a sensação é que eu sabia que eu ia fazer isso, depois aquilo, depois aquele outro, e pronto. E assim, e foi, sabe? Traz equilíbrio, né? Esse equilíbrio, exatamente, de dentro para fora. Então, eu considero assim que é um produto, é um sistema revolucionário, tá? Se a gente for pensar o que às vezes, né, e você que trabalha com nutrição, às vezes uma prescrição que envolve tudo isso, né, ela vai ter um Sim, custo 2 a 3 vezes maior do que é o valor do sistema, né? com E não tem certeza. nada de errado nisso, porque você deve procurar, né, um profissional de nutrição. Todo mundo deve ter o seu profissional de nutrição para orientar, mas é uma excelente relação custo-benefício que, inclusive, os profissionais podem fazer a orientação para quem, inclusive, não dispõe de um valor tão alto para fazer todo esse processo, né, de reorganização, né, metabólica, né? Que é muito completo, né? Não é É uma coisa muito, pontual. Então, tem a fibra, são os óleos, né? A parte dos aromas naturais, o colágeno. Então, é um tratamento é mesmo, um né? Ali. A gente pode falar, tratamento, mas é um tratamento, é um processo ali de um sim. tratamento mesmo. E quando a gente vai num profissional, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que frequentam, que vão no endocrinologista, e a pessoa vai lá e prescreve lá um monte de coisas, né? A pessoa sai de Sim, lá, vai para a farmácia e compra aquela receita enorme sem nem questionar se aquilo é hormônio, se não é hormônio, se vai fazer bem, se eu posso, se eu não posso, exatamente. né? E aqui a gente está com tudo natural, né? É tudo natural. Para quê? Para a gente tratar o nosso terreno biológico. Eu insisto nisso, né? Quando a gente está fazendo o sistema, nós estamos tratando o nosso terreno biológico, nós estamos organizando o nosso corpo como um todo. E como são produtos naturais, a medida é aquela pessoa mesmo. Não é como um remédio que é pela Parar com média da população, né? Que é uma amostra, vamos dizer assim. Ele vai interagir de uma forma muito bacana, de uma forma muito inteligente com o nosso corpo, tá? Posso fazer só uma última observação? Claro, Acho muito interessante de sugerir para pessoas que estejam cuidando também de questão de ansiedade e depressão. sim, opa, Porque hoje em dia fala-se muito dessa relação intestino-cérebro e da produção de serotonina ser majoritariamente no intestino, então a gente está falando de um cuidado aí do terreno biológico que a Josi falou, de um cuidado, de uma limpeza e detoxificação de toda essa parte endócrina digestória e que vai atuar positivamente no que você falou, né? Numa melhora do sono, no equilíbrio das emoções. Então, é algo para também se pensar como quando você falou da base, da estrutura da casa, da faxina da sala, é. de dentro para fora também cuidar dessa questão das emoções.
Sim, né? Cuidando a sim. partir do intestino. 100%, Rafa, excelente contribuição, e isso é um ponto importantíssimo que a gente não considera. Ontem, inclusive, eu estava estudando, que a próxima apresentação que eu vou montar é a da desparasitação. As pessoas à noite, né, um médico que fez um trabalho, as cenas são muito impressionantes, é muito nojento, gente. Ele faz uma colonoscopia e a pessoa tem uma tênia. A moça, ele faz o controle dela do sono de noite, é uma clínica de desparasitação que esse médico tem. Essa pessoa gira à noite, ela frita a noite inteira na cama. No outro dia, ele vai fazer o exame e aí tá aquela fita de tênia. É assim, uma coisa horrorosa. E aquilo, óbvio, aquilo tá tirando toda a energia do teu corpo. Ela tá comendo a tua comida, ela tá comendo as vitaminas, tá se alimentando daquilo que deveria ser o seu alimento, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê, às vezes, jovens muito ansiosos ou que dormem mal, tem que olhar para o intestino, Tem. porque consomem muito açúcar. Açúcar é, né, Marcela? Açúcar é alimento de parasita, de vírus, de Sim, bactéria, né? Então, se a gente está com aquela coisa de comer muito açúcar, pode ter certeza, tem ali, ó, tem uns bichinhos ali, os bichinhos estão sempre presentes. E é um sempre hábito que presentes. foi abandonado, né? É um hábito que antes É, se fazia, né? Sim, Regularmente, né? sim. As crianças, É, principalmente, as mães faziam com os filhos, e é um é. hábito que foi abandonado. Interessante. E tem lua certa para isso, tá, gente? Parece que é na lua nova, alguma coisa assim, que é um período que já se sabe cientificamente que esse microfilme está é, menos resistente, tá certo isso na lua nova? é, tem isso Porque mesmo. Eu não sei qual, eu acho que é a lua nova. Eu sei que tem um processo certo de fazer tantos dias antes você iniciar, né, com uma parte aí dos olhos, aí isso, depois por um período tem alguma coisa. Eu não sei exatamente, é uma coisa assim, até que eu tô buscando porque isso me interessa demais. É, essa parte, na hora que você falou que a próxima aula ia ser isso, eu já amei. Porque eu sim, falei, é uma sim. coisa que É, eu tem. ainda estou trabalhando nela porque eu consegui, porque assim, tem muitas informações desencontradas É, sobre qual é o protocolo, mas tem isso. uma grande amiga minha que é a Paula Berlato, que é de São Paulo, e ela tem crianças pequenas e tal, e ela testou fez exames nos filhos antes, estavam com problema, e depois ela fez depois de fazer o protocolo nas crianças, usando na solinha do pé, inclusive, os óleos, tá? E envolve aí Nossa, um conjunto de óleos específicos para fazer a desparasitação. É algo muito bem sucedido, sabe? é, É algo realmente muito bem sucedido. Se a gente utiliza, não tem por que não dar certo. O único não, detalhe, que para uma melhor efetividade, os óleos essenciais são muito fortes, né? Porque vai óleo de orégano, etc. é, Precisa estar dentro da cápsula na cápsula. resistente para não ter problemas de queimação no estômago, né? E de agredir aí as paredes do estômago. Tá bom, minhas queridas? Joana, É, você perguntou, então quer dizer, né, que vou te abrir aqui o chat, vou ver as perguntas. Josi, o Fiber Up toma pela manhã em jejum, dissolvido em copo d'água? Sim, sim. E pode. Eu descobri que para mim é melhor depois que eu como alguma coisa, senão me dá até um up assim sabe, de energia muito rápido, tá? Para dar resultado tem que ter todos, né? Sim. O ideal, sim, que você use todos. Ah, mas, Josi, eu não consigo ter nem a fibra e nem e nem o colágeno nesse momento. Então, invista ou na pastilha ou no Metapower aqui, como se diz, no líquido, né? No aroma natural, porque você pode tanto usar no difusor, como você pode colocar nos seus alimentos, e você pode fazer o uso por inalação, né? Na inalação direta, o que melhora muito a energia do nosso corpo. Que bom que a gente está, né, aqui gravando. Depois tenho certeza que são pessoas que vão querer assistir. Eu agradeço muitíssimo a vocês por terem aceitado. Vamos tirar uma foto aqui, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o. Deixa eu pegar aqui, ó.
Ver se eu consigo, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, que bom! A missionária abriu aí o... Tá aparecendo, gente? Eu tirei. Vou tirar mais uma. Deixa eu salvo aqui. Depois você me manda aqui. Eu salvei também aqui o outro. Vamos agora.